Você pode não ter percebido, mas o Amaterasu é uma das habilidades que mais foram nerfadas com o tempo em Naruto. Porque um jutsu que era tão poderoso quando foi mostrado nas primeiras vezes foi perdendo sua importância com o avanço da história? Eu sou Skadushi e até o fim do vídeo de hoje vamos analisar o Amaterasu e vou te mostrar o quão ele foi nerfado ao longo da obra. Então, sem mais delongas, bora começar! O Amaterasu é certamente uma das habilidades mais insanas dos usuários do Sharingan, tendo sido utilizado por Itachi Uchiha e posteriormente por seu irmão. O Amaterasu é uma das mais temidas técnicas de todo o mundo ninja e com toda certeza é um dos jutsus mais quebrados no arsenal dos irmãos Uchihas. Basicamente, o Amaterasu é uma habilidade do Mangekyo Sharingan em que o usuário pode materializar chamas negras no ponto de foco de sua visão. Essas chamas só apagam após consumir completamente seu alvo ou até que seu tempo de duração de 7 dias e 7 noites chegue ao fim. São conhecidas como as chamas mais quentes que o próprio Sol e são capazes de queimar até mesmo fogo, apesar de mais pra frente nesse vídeo vermos que elas foram bem nerfadas. Itachi utilizava a técnica com seu olho esquerdo ao ativar seu Mangekyo Sharingan. Ele podia fazer as chamas surgirem em seu ponto focal de visão e também podia apagá-las caso quisesse, como é mostrado durante sua luta contra Sasuke no capítulo 390, em que Itachi apaga o Amaterasu para não consumir o corpo do seu irmão e consequentemente os seus olhos. Já Sasuke, além de poder fazer as chamas surgirem, também podia controlá-las em maior escala e moldá-las à sua vontade graças ao Kagutsushi, uma habilidade exclusiva do olho esquerdo do Mangekyo Sharingan de Sasuke. Dessa forma, ele podia articular o Amaterasu e combiná-lo com suas outras diversas habilidades, como o Susanoo, e até mesmo com ataques de seus companheiros, como no caso de Naruto e seu Rasen Shuriken. A primeira vez que vimos o Amaterasu na obra foi durante a saga clássica, no capítulo 148, quando Itachi e Kizami vão atrás de Naruto enquanto ele viaja junto com o grande Sannin lendário Jiraiya. No combate, Jiraiya utiliza a invocação da armadilha da boca do sapo, o qual transforma todo o ambiente no estômago de um sapo gigante, aprisionando todos que estão no local. Segundo Sannin, ninguém jamais teria escapado daquele jutsu, pelo menos até aquele dia. Itachi e Kizami correm na direção contrária a Jiraiya e Kizami demonstra estar preocupado, já que o espaço está cada vez se reduzindo mais e mais. Eles fazem uma curva em um dos corredores e quando Jiraiya vai segui-los, simplesmente os membros da Akatsuki já não estão mais lá e vemos um buraco na parede, porém a saída está acompanhada das chamas negras do Amaterasu, que permanecem queimando. Jiraiya mostra surpresa ao ver que seus oponentes foram capazes de destruir até mesmo aquela parede, já que o sapo, dono daquele estômago, é conhecido por cuspir fogo e ser resistente a ele. Além disso, o Sannin se pergunta o que são aquelas chamas negras, e a única forma que encontra de apagá-las é realizando um selamento de fogo com pergaminhos, que demonstra o poder do Amaterasu naquele momento da história. Mais pra frente, o próprio Itachi confirma a Kizami que foi preciso recorrer ao Amaterasu para escapar daquela armadilha. Bom, para nossa análise, eu queria que você prestasse atenção na velocidade em que o Amaterasu consumiu a parede. Ele simplesmente abriu uma passagem relativamente grande e muito rapidamente, mesmo que a resistência do jutsu de Jiraiya fosse muito grande, segundo ele. Depois dessa aparição em Naruto clássico, vemos o Amaterasu na luta entre Itachi e Sasuke durante o Shippuden. Aqui o Amaterasu é utilizado simplesmente para queimar o próprio fogo. E eu vou repetir, queimar o próprio fogo. E não é como se ele tivesse dificuldade em fazer isso. Adiante, na mesma luta, Itachi segue utilizando o Amaterasu, e enquanto Sasuke desvia do ataque, todo o cenário vai sendo consumido pelas chamas negras, até que Sasuke é acertado e Itachi apaga as chamas que o atingiram, antes de descobrir que seu irmão, na verdade, utilizou uma técnica de Orochimaru para se livrar dos danos causados pelas chamas. Nesse momento, depois de descobrir toda a verdade sobre Itachi, percebemos que ele apagou as chamas justamente para não acabar com a vida do seu próprio irmão. Afinal, se Sasuke não tivesse utilizado a técnica de troca de Orochimaru, o Amaterasu teria sim feito estragos críticos ao Uchiha.
Após a luta de Sasuke e Itachi, o Amaterasu é utilizado novamente, mas dessa vez por Sasuke. E aqui é um dos feitos mais surpreendentes que vimos dessa habilidade em todo o mangá, na minha opinião. Mas antes quero avisar você para dar uma conferida na descrição desse vídeo. Lá estão os links para todos os volumes do mangá que utilizei para a construção desse roteiro, além de algumas recomendações minhas de itens que realmente me ajudam no meu dia a dia e materiais que recomendo. Adquirindo algo, você estará ajudando o canal a manter esse conteúdo vivo. Mas voltando ao vídeo, vamos para um dos maiores feitos de Sasuke com a Amaterasu, que foi simplesmente derrotar a Biju de 8 caudas. Claro que no combate contra Killer Bee, Sasuke teve ajuda, apanhou e tudo mais. Porém, quando ele usa o Amaterasu, quase o corpo inteiro do Hachibi é incendiado pelas chamas negras, e ele fica sem recurso algum diante do ataque. As chamas só se apagam quando o próprio Sasuke decide extingui-las. Outra cena do Amaterasu que mostra bem o quão temida essa habilidade é, até mesmo por membros do clã Uchiha, foi quando Sasuke atingiu Obito com as chamas negras logo após a batalha contra Itachi. Obito não esperava o ataque e foi completamente surpreendido, e fica evidente o pânico dele diante da situação, a qual o levou até mesmo a usar um Izanagi para escapar das chamas. Bom, agora vamos entrar em momentos em que o Amaterasu começou a ser nerfado, e isso começa no arco da reunião dos 5 Kages. Temos a cena em que Raikage desvia de um Amaterasu com sua velocidade, o que para mim faz sentido, afinal ele é o ninja mais rápido vivo naquele momento da obra. O problema está justamente na cena em que Sasuke usa o Kagutsushi manipulando o Amaterasu para se defender junto ao seu Susanoo, enquanto Raikage o acerta com o braço direito, fazendo com que seu antebraço seja envolto pelas chamas negras. O grande nerf aqui está justamente no tempo em que o Raikage fica com o braço em chamas. Ele simplesmente continua atacando Sasuke enquanto seu braço está sendo consumido, e só dá importância a isso depois que Gaara intervém na luta. É aí que ele resolve arrancar o braço fora para que as chamas não se espalhem. Em capítulos atrás, o mesmo Amaterasu foi capaz de consumir uma Biju inteira em segundos, e na saga clássica, de abrir uma passagem no estômago do sapo mais resistente de Jiraiya em instantes. Tudo bem que o Raikage tem a armadura de raio e possui uma resistência descomunal, mas aguentar um Amaterasu por todo esse tempo foi realmente curioso. Além disso, na mesma cena em que o Raikage desvia do primeiro Amaterasu de Sasuke, vemos que ele acerta um dos samurais que estão no fundo. E depois de todo o tempo em que Sasuke luta contra o Raikage, e o Raikage corta o próprio braço, o samurai ainda está lá, com a armadura sendo consumida, até ser ajudado por Kankuro e Temari. Eu pelo menos acredito que o personagem já deveria ter virado pó depois de todo aquele tempo. Temos também a cena em que Gaara bloqueia as chamas do Amaterasu lançadas por Sasuke com seu estilo inferno. E aqui o que eu acho incrível é que simplesmente a areia pôde bloquear as chamas e evitar que elas se espalhassem. Tudo bem que a areia do Gaara carrega seu chakra junto a ela e tudo mais, mas o Amaterasu simplesmente queimou uma besta com caudas inteira. Outro fato curioso é o seguinte: por que será que Sasuke simplesmente não só olhou para o Gaara e fez o Amaterasu fritá-lo ali mesmo? Por que utilizar o Kagutsushi se o próprio olhar já faz as chamas aparecerem quase que instantaneamente no seu alvo? Gaara poderia sim se proteger com sua armadura de areia que fica próxima do seu corpo, mas o ataque do Sasuke com certeza seria bem mais efetivo do que usar o Kagutsushi simplesmente arremessar as chamas a uma longa distância, permitindo que Gaara as veja e bloqueie mais facilmente. Aproveitando que falamos da maneira como Sasuke escolhe usar o Amaterasu, vamos combinar que ele raramente utiliza as chamas negras de maneiras realmente efetivas, e surpreendentemente ele é o único em toda a obra que tem a habilidade de manipular essas chamas. Mas pelo que parece, isso é mais um nerf do que um acréscimo de poder. E calma que eu já vou explicar. Temos momentos em que Sasuke utiliza sim a manipulação de maneiras muito interessantes, como na luta contra o próprio Raikage. Mas tem outros momentos que as manipulações não fazem sentido algum. Vemos algumas vezes Sasuke usando a manipulação das chamas junto ao Susanoo para criar flechas com as chamas do Amaterasu.
A princípio, parece uma ideia legal, mas cara, não faz sentido nenhum você transformar o Amaterasu em um projétil, uma vez que a técnica base já aparece instantaneamente em cima do alvo. É como se Sasuke estivesse dando uma chance do inimigo ver, interceptar e desviar do ataque. Uma vez em que ele faz isso, é justamente quando Obito está preparando o Hine Tensei pela primeira vez. Ele poderia simplesmente obliterar Obito com o Amaterasu padrão, já que tinha visão clara de onde o oponente estava, além de Obito estar literalmente parado. Mas em vez disso, ele usa a flecha de chamas negras, que é claro, são facilmente interceptadas por Obito. Na luta final contra Naruto, Sasuke usa o Amaterasu para fortalecer o seu último Chidori, mas não seria melhor usar diretamente as chamas no próprio Naruto? Tudo bem que umas cenas antes, Naruto bloqueou o jutsu com um manto de chakra, mas aqui ambos já estão no seu limite e não acho que ele pudesse fazer isso novamente com tanta rapidez. Mesmo assim, Sasuke segue com seu Chidori melhorado com as chamas negras e Naruto com seu bom e velho Rasengan para a famosa cena de colisão entre os jutsus. E eu levanto a pergunta, qual diferença o Amaterasu fez nessa cena? Deixando de lado esses usos esquisitos do Amaterasu, vimos ele sendo nerfado ao longo do tempo por conta de surgirem inimigos e habilidades que começaram a deixá-lo ineficiente. Vemos isso com o próprio Rinnegan, que permite que seu usuário absorva ninjutsu, além de também vermos que o Shinra Tensei do Nagato foi capaz de afastar as chamas negras que o consumiam durante a luta contra Itachi, quando ambos foram invocados com o Edo Tensei. Além disso, temos os casos em que o Amaterasu simplesmente não funciona por algum motivo, como foi contra Obito, quando se tornou o Jinchuriki do 10 Caudas, e contra a própria Kaguya, que simplesmente tomou um ataque a queima-roupa e nada aconteceu. A verdade é que quando o Amaterasu apareceu inicialmente na obra, ele era sim muito quebrado, e a escolha de dar essa habilidade para o Sasuke, que é basicamente o segundo protagonista, pode não ter sido a melhor possível. Afinal, se continuasse da maneira que estava, Sasuke ganharia a maioria das lutas quase que instantaneamente só utilizando o Amaterasu. Por isso, as maneiras de uso da habilidade, os momentos de utilização, as resistências que os inimigos desenvolveram contra ela e o mais importante de tudo, o roteiro, tiveram que seguir de uma maneira que permitisse que a história se desenvolvesse. Isso acabou prejudicando o próprio Sasuke como personagem, trazendo recursos de narrativa que o faziam simplesmente não utilizar o Amaterasu da maneira mais óbvia e efetiva possível, porque senão seria muito quebrado e nenhum oponente teria chance contra ele. Aqui vemos a mesma história e hábito do Kishimoto, autor da obra, de nerfar os personagens e suas habilidades e até mesmo de fazê-los esquecer que possuem determinado poder, como foi o caso de Obito com o Rinnegan. Assim como o Amaterasu, outra habilidade que foi nerfada e esquecida durante a obra foi o Byakugan dos Hyuga. Por que você acha que o autor deixou essa habilidade de lado? Confira no vídeo que aparece agora para você. Não esqueça de dar uma olhada nos links da descrição do vídeo para ajudar o canal a continuar vivo. Espero que tenha gostado do vídeo, muito obrigado por assistir e até a próxima!